Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um livro muito bacana, um livro importante aí para a geração que ele ocupa, que é Amor de Perdição, do escritor Camilo Castelo Branco. Esse é um dos livros mais importantes da segunda geração romântica portuguesa. Uma geração que traz os valores do ultrarromantismo, né? Um período da literatura muito significativo do século XIX, em que a literatura passa a ter um viés, digamos, comercial, no sentido de que ela substitui o mecenato de uma sociedade ainda marcada pela monarquia, e com a ascensão da burguesia, né, os primeiros movimentos pós-Revolução Francesa, adquire aí um papel importante na literatura, significativo do ponto de vista histórico, que é o chamado romance folhetinesco, né? Aquele romance que queria, digamos, chegar a mais pessoas, enfim, e de fato deu certo, né? A gente sabe que o romance romântico folhetinesco chegou a bastante gente. As pessoas leram mais, né? Enfim, até porque até então a poesia era o gênero principal de se fazer literatura, e com o surgimento do romance, no romantismo, né, esse texto escrito em prosa, organizado em parágrafos e tal, vai aparecer. E aí é interessante que esse romance folhetinesco era publicado em capítulos, né, e as pessoas iam comprando, mais ou menos parecido com o que acontece com a telenovela hoje, né. Amor de Perdição é publicado em 1862 e ele é, sem dúvida, um dos romances mais importantes aí do Camilo Castelo Branco, que tem outros romances. Ele é famoso, na verdade, por conta de suas novelas passionais, e ele vai contar uma história com aquela fórmula tradicional romântica, né? O herói, a heroína, o conflito e a redenção, sendo que nesta segunda geração romântica a utopia é a utopia de morte. Portanto, o destino desses heróis é sempre um destino trágico. Isso é um dado importante para quem está estudando, né, para quem está fazendo vestibular ou estudando para as provas do colégio. Essa formulazinha do romance romântico é importante para a gente entender. Outra dica importante, eu acho que faz parte aí de pensar um pouco o que é a literatura do Camilo Castelo Branco, famoso por suas novelas passionais, é que esse livro, Amor de Perdição, ele tem uma espécie de flerte, né? uma espécie de inspiração de um modelo shakespeariano. Em outras palavras, a gente pode dizer que Amor de Perdição seria um Romeu e Julieta lusitano, né? Em vez de ser a família dos Montecchio e dos Capuleto, seria a família dos Botelho e dos Albuquerque, né? Em vez de ser em Verona, na Itália, ele se passa em Viseu, em Portugal. De qualquer forma, é um livro muito interessante, um livro narrado em primeira pessoa, tá certo? Com um narrador que conhece bem os fatos de que ele está falando. Mas é aquela coisa tradicional, né? Duas famílias brigadas e os filhos vão se apaixonar. Então esse é um jogo interessante aí. E por ser da segunda geração, a redenção, portanto a conclusão da história, ela se dá um pouco aí no caminho trágico, né? A gente sabe que a segunda geração romântica tem por utopia os princípios do romantismo, a ideia de morte. Então nós vamos falar, né, então, dessas duas famílias, a começar pela família dos Botelho, né, o personagem aí principal, o herói da história, seria o Simão Botelho, e a heroína, a Teresa Albuquerque, né? Então a ideia, a história começa então nessa cidade de Viseu, com duas famílias brigadas, e é importante a gente entender por que essas famílias são brigadas, né? O pai do Simão, nosso herói, né, o nosso Romeu aqui da história, é o Domingos Botelho, né? Pai de 5 filhos, né? Tem a sua esposa lá, Rita Preciosa, e ele deu um litígio contrário à família dos Albuquerque, claro, pensando já que essa história se passa num mundo cuja organização é a organização burguesa, enfim, as questões do casamento dotal, do lucro, tão colocadas já como um princípio que rege a sociedade. Isso vai gerar, enfim, aí um problema entre as famílias. O Simão, nosso personagem principal, ele é um sujeito, um personagem com uma personalidade muito forte, né? Então ele é briguento, ele não leva desaforo para casa e tal. Muito cedo o pai dele manda ele estudar em Coimbra, né? É legal pensar também que essa história se passa em 3 espaços primordiais, né? Viseu,
Coimbra e depois no Porto, onde vai ser o lugar que a Teresa vai ser mandada. E o Simão, desde cedo, já dando muito problema, né? Lá em Coimbra, quando ele vai estudar, ele se envolve em uma série de confusões, vai ser preso, vai passar 6 meses na cadeia, enfim. E o pai dele, com esse certo poder aí, por conta de ser um corregedor, ele acaba tirando o Simão de lá. No retorno a Viseu, ele reencontra, na verdade, a Teresa, uma moça linda, aquele princípio da idealização romântica, ou seja, a mocinha, né, idealizada, linda, bela, aos seus 15 anos, e Simão se apaixona por ela. É claro que esse vai ser um romance proibido, o pai da Teresa vai proibir esse relacionamento. Simão depois volta a estudar em Coimbra, o pai dele volta para lá, pede para que ele volte para lá, meio que para já trazer um pouco desse distanciamento geográfico que vai marcar um conflito da história. A Teresa, o pai dela, chega e diz o seguinte: olha, Teresa, né, o Tadeu Albuquerque, olha, Teresa, você tem 2 opções, ou você vai para um convento na cidade do Porto, ou você se casa com Baltazar. Percebam, aqui nesse momento da história há já uma ascensão, uma evolução dos conflitos, né? Casar-se com outro homem ou virar freira, digamos assim, era princípios que, somados à distância geográfica, traziam problemáticas para esse amor bonito entre Teresa e Simão. Bom, Teresa então vai ser mandada para o convento, obviamente ela não escolhe se casar com o primo Baltazar, e quando o Simão fica sabendo que a Teresa foi mandada para um convento, começa então uma troca de cartas, né? Uma senhora mendiga vai cumprir esse papel de levar as cartas, né, de um para o outro, de outro para um, até que um dia o Simão se cansa de trocar cartas com a Teresa e resolve voltar para Viseu. Ele vai ficar hospedado na casa do João da Cruz. O João da Cruz é importante também, que ele marca aí um personagem das classes subalternas, e ele inclusive tem uma filha, que é a Mariana, que vai se apaixonar ali pelo Simão, muito por conta dela ver como é bonito um homem tão apaixonado assim. Mas claro, esse amor aí não vai dar muito certo por uma série de fatores. O primeiro deles é porque no romantismo, quando alguém é apaixonado por alguém, essa pessoa não olha para o outro. A fidelidade faz parte dos processos de idealização romântica. Já a Mariana, enfim, ela vai sofrer, né? Uma moça simples, né? Aquela moça campesina, de olhos tristes, mas que vai, enfim, ajudar o Simão em seus sentimentos, em uma série de coisas. Em dado momento, o Simão resolve ir até o convento, vai até a cidade do Porto, junto com o João da Cruz e tal. Na verdade, essa já é uma segunda incursão dele, né? No primeiro momento houve até um assassinato de um dos amigos ali do Baltazar e tal. E ele resolve finalmente ir até o convento, romper com todos os problemas, as dificuldades, e raptar Teresa e viver feliz para sempre em algum lugar. O grande problema é que no romantismo da segunda geração, esses processos de redenção, portanto, a conclusão da história, a gente sabe que não é assim tão alegre, né? E quando ele chega na porta do convento, de fato, quem está ali é o Baltazar, né? O primo da Teresa, e que tinha interesses pela Teresa, mas também tinha interesses de bater de frente ali com o Simão. Uma briga maluca acontece ali quando de repente o Simão saca uma arma e dá um tiro na testa do Baltazar, né? Meu Deus, e precisa fugir dali e tal, junto com o João da Cruz, o pai da Mariana e tal. Mas a grande questão é que num dado momento o Simão fala: olha, não, porque havia uma lei na cidade do Porto que se alguém assassinasse, né, cometesse o assassinato, seria mandado à forca. E ele fala assim: se matei em nome do meu amor, que me levem à forca. Mas claro, ele era filho de Domingos Botelho, o famoso corregedor que já tinha tirado ele da cadeia lá em Coimbra, e agora ele mexe os pauzinhos ali, consegue que Simão não fosse mandado aí para forca, mas sim seria degredado. Ele vai ser mandado num navio
para as Índias. Isso tem um pouco a ver também com uma experiência biográfica em relação à parte da família do próprio Camilo Castelo Branco. Isso é interessante, depois quem quiser pesquisar a biografia do autor, ele projeta um pouco de algo dos seus antepassados nessa circunstância de ser enviado para as Índias. A questão é que quando a Teresa lá no convento fica sabendo que o Simão vai ser mandado para as Índias, degradado para sempre, ela começa a ficar muito mal, muito mal, muito mal e adoece. Bom, gente, no romantismo, quando alguém adoece de amor, prepare-se que o futuro aí não é tão positivo, otimista assim, né? A grande questão é que de fato chega o momento em que o Simão vai ser degradado. A Teresa escreve uma carta maravilhosa, muito triste, que vai chegar até as mãos do Simão por intermédio da Mariana, que no meio do navio aparece. Olha só, a Mariana aparece no meio do navio, se enfia no meio do navio, ela que era apaixonada pelo Simão, mas sabia da impossibilidade desse relacionamento, e entrega essa carta, a última carta da Teresa. Gente, é uma carta muito triste. O Simão pega aquela carta, lê, meu Deus, o amor acabou, as possibilidades de ficarmos juntos eternamente se esgotaram, eu estou doente, na beira da morte. De fato, a Teresa morre logo em seguida desse momento da partida. Ele lê e, como bom romântico, começa a ficar muito triste, muito triste, muito triste, adoece e morre. Bom, você imagina que no século XIX uma pessoa morrendo num navio de pessoas degradadas para a Índia, o que aconteceu? Pegaram ele, jogaram no mar. Mariana, vendo aquela desgraça toda, não sabe o que fazer, sai correndo e pula, agarra o corpo de seu amado Simão e se deixa morrer. E acaba a história por falta de personagens, porque todo mundo morreu. Em outras palavras, todo mundo que amou nessa história foi levado à perdição, né? É um pouco aí a ideia da novela passional do Camilo Castelo Branco. Então perceba, né? O amor, esse sentimento passional, leva as pessoas a cometerem atitudes que passam longe do crivo racional, que seria o crivo dos princípios burgueses, ou seja, a paixão toma conta. E a ideia desses personagens, todos que morrem aí nessa história, né, todos que amaram são levados à perdição, né, do livro Amor de Perdição, faz jus um pouco a essa fórmula da utopia de morte, que é característica então da segunda geração romântica. Esse que é um dos livros mais importantes da segunda geração da literatura portuguesa romântica. Então é isso, Camilo Castelo Branco. Espero que tenham gostado. Gostaria de pedir para vocês aí, para quem curtiu o vídeo, para quem já assistiu os nossos outros vídeos, para que se inscrevam no canal, dê um joinha aí. A gente depende bastante da divulgação de vocês para que esse canal cresça e a gente possa fazer mais vídeos enfim, para que todo mundo mande bem nos vestibulares, vá bem nas provas no colégio, e também para quem gosta de literatura, é esse bate-papo gostoso que a gente tem sempre aqui, tá certo? Então, até a próxima!